Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Hoje é quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Bom dia! A cor litúrgica é o verde. Comecemos com uma frase de São Felipe Neri, que diz o seguinte: como é possível que alguém que crê em Deus possa amar algo fora dele? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça, que nos visitou, nascendo das alturas. Amém. Marcos capítulo 4, versículos de 21 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A lâmpada. Naquela época, não havia luz elétrica. Imagine o seguinte: a família está em casa e começa a escurecer. O pai levanta a pequena lamparina, acende e coloca debaixo do alqueire ou debaixo da cama. O que os outros vão dizer? Eles vão começar a gritar: pai, coloque isso na mesa. Essa é a história que Jesus conta, mas não explica. Ele apenas diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus é a lâmpada que deve ser acesa na escuridão da noite. Se permanecer no livro fechado da Bíblia, como às vezes fica aí na nossa casa, é como uma pequena lâmpada debaixo do alqueire. Preste atenção aos preconceitos. Jesus pede aos discípulos que tomem consciência dos preconceitos com que ouvem o ensinamento que ele oferece. Devemos prestar atenção às ideias com as quais olhamos para Jesus. Se a cor dos óculos são verde, tudo parece verde. Se for azul, tudo será azul. Se a ideia que tenho sobre Jesus estiver errada, tudo o que penso sobre Jesus está ameaçado de erro. Se penso que o Messias pode ser um rei glorioso, não entenderei nada do que o Senhor ensina e verei absolutamente tudo errado. As parábolas. Uma nova forma de ensinar e falar de Jesus. Jesus usou as parábolas, acima de tudo, para ensinar. Era o seu jeito. Ele tinha uma enorme capacidade de encontrar imagens muito simples para comparar as coisas de Deus com as coisas da vida que as pessoas conheciam e vivenciavam na luta diária pela sobrevivência. Isso pressupõe duas coisas. Ele estava dentro das coisas da vida, estava dentro das coisas do reino de Deus. O ensino de Jesus era diferente do ensino dos escribas. Foi uma boa notícia para os pobres, porque Jesus revelou um novo rosto de Deus, no qual as pessoas se reconheciam e se alegravam cada vez mais. Santa Ângela de Mérici. Ela nasceu em 1470 no norte da Itália. Os pais eram camponeses pobres e muito religiosos. Desde pequena, ela teve seu coração inclinado pela vida religiosa. Na infância ficou órfã de pai e de mãe e foi viver na casa de um tio, que a havia adotado, mas que também veio a falecer. Depois de passar dias e dias chorando, com apenas 13 anos, pediu para ingressar num convento, entrando para a Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Os seus sofrimentos, sua entrega a Deus e a vida meditativa de penitência
lhe trouxeram através do Espírito Santo o dom do conselho. Inspirada pela Virgem Maria, fundou a comunidade das Irmãs Ursulinas, em homenagem a Santa Úrsula, a mártir do século IV, que dirigiu o grupo das moças virgens que morreram por defender sua religião e sua castidade. As Ursulinas tinham como finalidade a formação das futuras mães, segundo os dogmas cristãos. Ângela teve uma atuação bastante revolucionária para sua época, quando dizia que uma sólida educação cristã para as moças só seria possível dentro das grades de uma clausura. A fundadora morreu aos 75 anos, no dia 27 de janeiro de 1540, e foi canonizada em 1807. Senhor, Pai de misericórdia, que na Virgem Santa Ângela quiseste dar-nos um exemplo de prudência e caridade, concedei-nos que, iluminados pelas suas virtudes e ajudados pela sua intercessão, sejamos fiéis à vossa doutrina em toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta.